Bom dia. O dia começou meio agitado, né? Porque fomos vítimas de um pequeno assalto, mas não é isso que importa. O que importa é uma discussão geopolítica séria, que diz respeito ao seguinte: a guerra, ela tem uma finalidade tática e estratégica, certo? Ela é a política por outros meios. No caso do Ocidente, eles querem impedir a Rússia de avançar nos seus objetivos. Quais os objetivos da Rússia? O objetivo da Rússia é basicamente acabar com a moeda fiduciária. A Rússia entende muito bem que a chave do poder do Ocidente são armas e moeda fiduciária. Certo? A arma serve para intimidar e obrigar os países do mundo a adotar a moeda fiduciária. Por isso ela passou 8 anos aguentando a humilhação que os ucranianos e o Ocidente impunham no Donbass especificamente, até conseguir ter armamento em um nível muito superior ao do Ocidente. E tem. Hoje, o grau de armamento da Federação Russa é incomparavelmente superior ao do Ocidente. Não há nada no Ocidente, Estados Unidos, né, porque os outros, né, não importa, que se compare ao RS Sarmat 28. Nada que se compare a ele. Nada que se compare ao Kijal, nada que se compare ao Vanguard, nada que se compare ao Calibre, aos mísseis hipersônicos, ao sistema Pantsir. Não tem. O Ocidente não tem simplesmente nada que se compare a isso. Eles não têm defesa para armas supersônicas, hipersônicas, na verdade, né, da Federação Russa. E a Federação Russa, através dos sistemas S-500 e S-550 Pantsir, tem defesa para as armas que o Ocidente tem. Então, o tal equilíbrio que sempre houve entre as superpotências a partir de 1948 acabou. A Rússia está numa situação de força. Perfeito? Ok. Mas a guerra não é só uma questão de arma. Ela é, sobretudo e principalmente, a questão de alocação de recursos. Muito bem, para fazer uma guerra você tem que ter recursos naturais. Eu já disse em outro vídeo que a Alemanha nazista teria perdido a Segunda Guerra Mundial de toda forma. Mesmo se o Ocidente, os Estados Unidos, não tivessem entrado na Europa Ocidental para ocupá-la. Certo? Por quê? Porque a Alemanha não tinha mais combustível, ela não tinha mais recursos naturais, não tinha energia, não tinha comida. Então não tem como você fazer guerra. Vamos ver a situação de hoje. A Europa não tem fertilizante, vai ter uma péssima safra, não tem comida, não tem energia, não tem combustível, não tem recursos naturais. Como ela vai fazer uma guerra? Na verdade, ela não tem nem munição. O Brasil tem munição para uma semana de guerra. A Inglaterra parece que tem munição para 6 horas. Como um país como a Inglaterra ousa ameaçar a Rússia, a Federação Russa? Porque aí entra o outro lado da moeda. A Federação Russa tem quantidades imensas de comida, de fertilizante, de todo tipo de recursos energéticos: urânio, carvão, petróleo, gás natural, energia elétrica. Perfeito? Enormes quantidades de comida. É o maior exportador de comida do mundo. Não é o Brasil, entendo isso. Eu expliquei muitas vezes. O Brasil exporta ração para porco. Comida exporta a Rússia. Então, a Rússia tem todos os recursos necessários em quantidades muito mais do que suficiente para anos. E o Ocidente tem armas inferiores, pouca munição, muito pouca munição em alguns casos. Repito, não tem energia, não tem combustíveis, não tem comida, não tem outros recursos naturais e energéticos importantes. Como o Ocidente faz a guerra? Como a Europa faz a guerra? Se isso não bastasse, a Europa está enfrentando a pior seca em 500 anos. E a Rússia, ela é dona de 1/3 das reservas de água do mundo. Só o lago Baikal tem mais água que todos os rios do planeta juntos. Então, gente, sério, é uma insanidade querer enfrentar a Rússia. É uma insanidade, é uma coisa que não faz o mínimo sentido, o menor fundamento. Ainda mais nessas condições, certo? Por que o Ocidente insiste? De verdade, qual que é a lógica? A lógica é porque o Ocidente ficou sem opção. A Rússia entendeu o calcanhar de Aquiles da economia ocidental: a moeda fiduciária lastreada em dívida.
de tanta ânsia por moeda, criou-se enormes, gigantescas, imensas quantidades de dívida. E tem um economista que eu respeito muito, Michael Woodson, ele fala uma coisa muito interessante. Se uma dívida não pode ser paga, ela não vai ser paga. A dívida do mundo hoje está em cerca de 300 trilhões de dólares, a dívida externa, de um país para com outro. 300 trilhões de dólares. E não estamos contando outras formas de dívida. Desses 300 trilhões de dólares, 50% é detido pelos Estados Unidos, 30% pela Europa. Então, Europa e Estados Unidos respondem por 80% de uma dívida de 300 trilhões de dólares que não pode ser paga. Se ela não pode ser paga, ela vai ser paga. Não, ela não vai ser paga. Se ela não pode ser paga, ela não será paga. Então, nós temos 300 trilhões de dólares de calote potencial. Perfeito? Aí a inflação faz sentido. Você vê, a Inglaterra está sendo destruída pela inflação. O ano que vem ela vai ficar, estima-se, no mínimo 18%, talvez 20% de inflação. A pior inflação que a Europa teve desde o pós-guerra. A Europa inteira está enfrentando inflação. Não é o caso só do Reino Unido. Os Estados Unidos estão enfrentando o surto inflacionário. O Brasil também, o mundo está enfrentando. Por quê? Porque o dólar é uma moeda fiduciária que está sendo menos aceita. A Rússia entendeu que para destruir o Ocidente, destrua as moedas fiduciárias do Ocidente, lastreadas em dívida. Dívida que não pode ser paga. Se não pode ser paga, vamos repetir, não será paga. Quem vai ficar com o calote? Uma forma de você reduzir o valor da dívida é o processo inflacionário. Porque, por exemplo, o Ocidente vai ter uma inflação de 20% no ano que vem. Quer dizer que 20% da dívida vai sumir, simplesmente porque a moeda perdeu o valor. Cria um processo inflacionário e você joga a economia no buraco. As pessoas na miséria. Mas você reduz a dívida. Talvez seja isso que o Ocidente quer. Mas qual o custo disso? Principalmente para as pessoas mais pobres do mundo inteiro. Devastador. A Rússia precisa? Não. A Rússia, além de tudo que eu disse que ela tem enormes quantidades de ouro. A China também. E a China está enfrentando uma seca meio complicada, mas é tranquila, ela importa comida da Rússia. Certo? Então ela tem como se salvaguardar. A Europa e os Estados Unidos, não. O atentado terrorista do Estado ucraniano contra a cidadã russa acaba forçando a Federação Russa a ser um pouco mais nervosa. Mas ela tem que tentar se conter ao máximo, porque o inverno está chegando. Em setembro, portanto, mês que vem, começa a nevar no norte da Europa. Em outubro, centro da Europa. Novembro já está nevando em toda a Europa e nos Estados Unidos. Então, Japão, segura o máximo que dê conta, espera o inverno fazer o seu trabalho. Quando eu estive em Moscou, eu lembro de conversar com um rapaz do hostel, inclusive, ele se chama Sasha. Ele me disse o seguinte: aqui a gente não tem problema com rato nem com barata, porque no limite é só esperar dezembro e deixar a casa ou qualquer estabelecimento 3 dias sem energia, sem aquecimento. Como as temperaturas são de 20, 30 graus abaixo de zero, qualquer coisa que esteja viva vai morrer. Então, as pessoas são seres vivos. A Europa não sabe o que está fazendo, ou pelo menos não se importa, mas a Rússia sabe. Então, tempos difíceis pela frente. Ok? Se cuidem. E quem tem fé, ora.